Bom dia a todos e a todas. Saúdo a amada igreja com a graça e a paz do Senhor Jesus. Só para ratificar, pode ter alguns rostos que não me viram ontem. Meu nome é Vitor Bruno, sou casado com a mais bela das belas. A irmã Leide está aqui na frente e a mais belinha de todas as belinhas saiu, é a Iana. Ela vai fazer 5 anos no próximo mês. Meu desejo, que eu tenho pedido a Deus para que também coloque esse desejo no coração da minha esposa, é que venham mais 4, para a gente fechar um time de 5. É a Iana, o Iago, a Ieda, o Yuri e a Ioná. Eu já tenho os nomes, viu? A lógica é assim, é Y vogal, consoante vogal. Os nomes eu já escolhi todos, né? Nessa sequência, a Iana foi a primogênita, o Iago, a Ieda, o Yuri e a Ioná. Se você perceber, é tudo fileirazinha a forma das palavras. Mas eu estou torcendo para que Deus coloque no coração dessa jovem também esse desejo. Eu quero encher a minha aljava, eu quero encher de flecha a minha aljava. Irmãos, nós estamos há 9 meses ali em Casa Nova, vizinho aqui de vocês. Estou conhecendo aqui a região do Vale do São Francisco e dessa feita aqui em Remanso. Tem sido uma alegria desde ontem poder conhecer essa amada igreja, poder conhecer os irmãos, de poder participar de alguma forma da história dessa igreja. Nesse final de semana nós estamos fazendo história aqui. Se Cristo não voltar, daqui a 35 anos à frente, nós vamos estar lembrando de dias como esse, né? De finais de semana como este. E o tema então, que me parece que é tradicional, pastor, de abordar na conferência, é preservando a palavra da vida. Eu queria só rapidamente, para nós sermos orientados, convidar você para esse texto, que é Filipenses capítulo 2. Eu não vou tratar dele, eu quero pedir a sua permissão hoje pela manhã, para a gente poder conversar mais, ser mais uma aula mesmo, e então tratar sobre essa temática. Não vou me deter a um texto, mas eu queria percorrer alguns textos das Escrituras e a gente poder então tratar dessa temática tão oportuna, tão pertinente para a igreja do Senhor Jesus, que é preservar a palavra da vida. Texto do apóstolo Paulo à igreja de Filipenses, o capítulo de número 2, a partir do verso de número 12, ele vai dizer assim para nós. Filipenses 2, 12 em diante, nós temos esse pequeno registro. Assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora, na minha ausência, ele dá uma primeira ordem: desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Por quê? Ele vai justificar isso no verso seguinte. Por que que nós precisamos desenvolver essa salvação? Porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. Segunda ordem que ele nos dá no texto: fazei tudo sem murmurações e nem contendas. Com que alvo, com que objetivo? Verso 15: para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis, no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros do mundo. E o verso 17, a nossa temática em questão: preservando a palavra da vida, para que no dia de Cristo eu me glorie de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. Obrigado, irmão. Pois bem, você sabe que a epístola de Paulo aos Filipenses é uma das chamadas epístolas pastorais, das epístolas da prisão, perdão. Ele estava preso
muito provavelmente daqueles seus 2 anos de prisão em Cesareia, e lá então, ou provavelmente em Roma, ele, por não poder visitar as igrejas, não poder ter o convívio com a igreja, ele escreve cartas, ele abençoa as igrejas escrevendo-lhes cartas. Alguém disse, talvez nós podemos concordar, talvez se Paulo não estivesse preso, nós não teríamos sido abençoados com essas pérolas do Novo Testamento, as chamadas cartas da prisão. Você sabe que Efésios, Filipenses, Colossenses e Filemon, essas 4 cartas constituem as cartas da primeira prisão. Ele muito provavelmente ou escreveu da sua prisão em Cesareia, ou então da sua prisão já em Roma. Pois bem, a carta de Paulo aos Filipenses tem uma temática muito bonita, tem uma temática muito oportuna. A temática principal, ele vai falar sobre alegria. Ele diz, alegrai-vos sempre no Senhor, outra vez eu digo, alegrai-vos. Numa pequena carta de 4 capítulos na nossa divisão, ele por mais de 16 vezes repete essa expressão, regozijai-vos, alegrai-vos. Ele está contagiando aquela igreja para que aquela igreja fosse uma igreja vibrante, uma igreja alegre, porque a nossa alegria não é uma coisa, não é uma circunstância, não é uma situação, é uma pessoa. A nossa alegria é o Senhor, por isso que ele diz, alegrai-vos sempre no Senhor. Agora imagine você, ele está preso, ele está numa situação muito diferente do contexto que nós estamos aqui. Nessa alegria que o povo de Deus expressa quando se reúne, quando adora a Deus através de cânticos, de louvores, quando nós também nos debruçamos sobre sua palavra. Ele está preso, ele está impossibilitado de ver aquela igreja que ele tanto amava. Então ele abençoa aquela igreja. Nessa passagem em consideração, então, ele dá 2 ordens. Ele diz que nós precisamos desenvolver a nossa salvação, ela não é algo estagnado, ela não é algo que para no tempo, mas a salvação ela é crescente, ela é vibrante, ela precisa desenvolver-se, é um processo contínuo e escalonado, crescente. Ele vai falar de uma outra área da vida cristã, que nós devemos fazer as coisas sem reclamar, sem murmurar. E chega então nesse texto, ou nesse verbo que faz a temática dessa conferência, que nós precisamos preservar a palavra da vida. Há 2 nuances do verbo preservar. A primeira delas é essa que nós também utilizamos no nosso bom português. É de você cuidar, é de você manter, é de você manutenir para que aquilo dure por longo tempo. É um sentido básico do verbo perseverar. Mas uma outra possibilidade, uma outra nuance dessa palavra é que perseverar também pode ser entendida como segurar firme. Você precisa segurar firme uma tocha para que não deixe essa tocha se apagar, para que não deixe essa chama cair. Se nós concatenarmos o verso 16 com o verso 15, ele diz que nós precisamos ser luzeiros no mundo, precisamos brilhar no mundo, porque essa geração é pervertida, ela é corrupta. Então, para que essa geração possa entender o Evangelho de Cristo, nós precisamos ser luzeiros no mundo, e para isso precisamos preservar a palavra da vida, segurá-la firme e não deixá-la cair. É uma outra nuance, é uma outra a percepção do verbo preservar. E essa é a nossa temática, esse é o nosso desafio, que nós precisamos tanto manter a palavra da vida em nossas vidas, em nossa igreja, nós precisamos dar muito cuidado a ela, mas também segurá-la firme, não deixá-la cair. Como uma tocha que você está segurando e levando para lugar escondido, para um lugar escuro, para um lugar imerso nas trevas. Se você deixá-la cair, você também está perdido, você também está nas trevas. Então nós precisamos preservar essa palavra da vida, porque nós somos luzeiros no mundo. Esse desafio, essa temática, ela se desenvolve em outras passagens da Bíblia também. Nós poderíamos elencar várias, mas eu quero destacar 2 com vocês. Vá comigo agora para Judas, verso de número 3. Você me permita aqui abrir rapidamente um parênteses? Talvez o pastor Irani saiba essa história e talvez já tenha contado para vocês, mas diz que numa igreja lá do meu estado, lá no interior do Ceará, o irmãozinho foi começar o culto, ele foi abrir
o culto com uma leitura. E ele disse assim: irmãos, eu não queria fazer essa leitura não, mas como o pastor pediu, e ele é o pastor da igreja, eu tenho que submeter a ele, eu vou ler. Eu não sei nem por que tem um livro na Bíblia, uma carta na Bíblia escrita com o nome desse homem. Sei nem como é que está lá, mas já que está aí, então vamos fazer o seguinte: abra aí para Judas, verso de número 3. Você sabe que esse Judas que escreveu não foi o Judas Iscariotes, foi o Judas, meio-irmão de Jesus, incrédulo ainda durante o ministério terreno de Cristo, mas que se converteu, muito provavelmente depois de ter visto Cristo ressuscitado. Então é Judas verso 3, se eu falei capítulo 3, me perdoe, Judas verso 3, ele diz que ia se corresponder com aquela igreja para quem ele escreve, ele ia falar de outro tema, ele ia falar sobre salvação, mas por conta da realidade que eles estavam vivendo, ele muda a sua direção e ele vai exortar aqueles irmãos. Acompanha comigo, Judas 3. Amados, quando empregava toda a diligência em escrever-vos acerca da nossa comum salvação, foi que me senti obrigado a corresponder-me convosco, exortando-vos a batalhardes diligentemente pela fé, que uma vez por todas foi entregue aos santos. Em outras palavras, o que ele está dizendo para nós é o seguinte: irmãos, eu ia escrever para vocês, eu ia falar sobre salvação. A temática da minha carta era desenvolver alguns tópicos sobre soteriologia, sobre a doutrina da salvação. Mas eu, percebendo a nossa realidade, os nossos dias, o contexto que vocês estão vivendo aí, eu mudei essa direção. E agora eu quero escrever para vocês e exortar vocês a vocês batalharem diligentemente pela fé de vocês, uma vez que ela já foi dada a nós. Essa palavra que eu quero rapidamente considerar com você, batalhar, que Judas usa aqui, ela significa, entre outras coisas, competir. Ela significa lutar, mas não num contexto de guerra. Não é uma luta, não é uma batalha em um campo de guerra. Ele está fazendo menção a Jogos Olímpicos. Muito provavelmente, ele estava dentro de um contexto, de uma cultura talvez gentílica, mas ele está lembrando o contexto de Jogos Olímpicos. Talvez ele está fazendo referência à luta greco-romana. O apóstolo Paulo também gosta muito dessa ilustração, de falar para os crentes, ele tanto quanto soldados, mas também ele quanto atletas. Você lembra que ele diz isso em 1 Coríntios, capítulo de número 9. Ele diz que os corredores, eles correm com um alvo, a alcançar uma coroa corruptível. Mas ele diz que nós, porém, nós corremos para alcançar uma coroa incorruptível. Ele vai dizer que todo atleta em tudo se domina, e é a mesma palavra que é utilizada aqui, nesse sentido, para competir, para lutar, para você empreender toda a sua energia no sentido de batalhar pela fé. Então, nós poderíamos desenvolver e dizer que, metaforicamente, ele está dizendo que nós precisamos nos esforçar, que nós precisamos, como um atleta, lutar com muita intensidade, com zelo extremo e nos empenharmos em obter algo. No caso de Judas, para que nós nos esforcemos como um atleta, para que nós batalhemos com muita diligência pela fé, pela nossa fé, não no sentido de convicção, que também devemos ter, mas no sentido de conjunto de doutrinas, um corpo doutrinário que nós cremos. Nós precisamos batalhar diligentemente por essa fé. São duas palavras no português, mas no original é uma palavra só. É no sentido de você empreender todo o esforço, da mesma forma que um atleta em tudo se domina. Nós precisamos também nos esforçar, nós precisamos também com zelo batalhar por essa fé. Segundo texto que eu quero considerar rapidamente com você agora é o texto de 1 Pedro, capítulo 3. Vá para lá, por favor. Primeira de Pedro, capítulo de número 3, verso de número 15. Olha, outro texto que
nos desafia a essa batalha pela fé. Diz assim, 1 Pedro 3,15: Antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração. Olha a exortação agora: estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós, fazendo, todavia, com mansidão e temor, com boa consciência, de modo que, naquilo em que falam contra vós outros, fiquem envergonhados os que difamam o vosso bom procedimento em Cristo. Pois bem, Pedro nos dá uma ordem: santificai a Cristo como Senhor em vosso coração. Como é que nós podemos fazer isso? Como nós santificamos a Cristo? Como nós entronizamos a Cristo como Senhor das nossas vidas, nos nossos corações? Dentre as muitas alternativas e as possibilidades, ele vai se deter a uma. Ele vai dizer que nós precisamos estar prontos, aptos, preparados para responder a todo aquele que vos indagar: ei, qual é a esperança que há em você? Qual é a sua esperança? No que é que você está esperando? Esperança, em termos bem simples, é uma boa espera. Qual é a boa espera da sua vida? E ele disse então que nós precisamos estar preparados para responder. Esse termo também é bem interessante. Ele significa defender, só que não é agora uma defesa em se tratando de uma luta. É agora uma defesa em se tratando de argumentos. É uma defesa verbal. É uma defesa que mexe, que trabalha com o raciocínio, que vem em forma de discurso. É a mesma palavra que no nosso português dá origem à palavra apologia. E numa tentativa bem simples de definir o que é apologia, é uma apresentação das reivindicações da veracidade e da exclusividade do cristianismo. É isso que nós somos chamados. Aliás, nós estamos aqui na terra para batalhar diligentemente pela fé, para responder a todo aquele que indagar qual é a razão que existe em você, para nós preservarmos a palavra da vida, para nós segurarmos firmemente essa palavra como um luzeiro no mundo, não deixar essa chama se apagar, não deixar essa tocha cair, porque a luz do Evangelho de Cristo é o que leva luz às pessoas, à sua mente e ao seu coração. Todos nós, amados, somos chamados para isso, do mais novo até o irmão mais velho em vida cristã dessa igreja, do menor ao maior, do mais rico ao mais pobre, todos nós somos chamados para responder, para dar um discurso falando das boas novas do Evangelho, que é a esperança que há em nós. E nas palavras de Paulo, a esperança da glória. Cristo em vós, a esperança da glória. Então é muito oportuno cada um de nós nos autodesafiarmos a preservarmos a palavra da vida, a batalhar diligentemente pela fé, a responder a todo aquele que vos pedir razão. Me explique qual é a razão que há em vós. Se nós percorrermos todas as páginas da Bíblia, e especialmente do Novo Testamento, você vai perceber comigo que nós temos constantemente defesas, batalhas. O próprio Senhor Jesus Cristo, ele batalhou, ele defendeu, ele respondeu a ataques que vinham de ambos os lados. Com relação aos fariseus, ele teve muitas e variadas discussões, batalhas no campo da fé. Com os saduceus, ele teve muitas vezes que responder a eles a esperança da glória. Os saduceus não criam na ressurreição. E o Senhor Jesus Cristo lhes falava sobre a vida após a morte, a vida celestial, a ressurreição dos mortos. Ele é a primazia dos que ressuscitaram. O Novo Testamento está marcado por isso. Se não, vejamos, deixe-me rapidamente dar alguns exemplos para você. Quando nós olhamos o Evangelho de Mateus, nós devemos perceber que Mateus, ele foi escrito com um propósito em particular. O Evangelho de Mateus, na verdade, todos os livros da Bíblia, eles têm um público em particular e eles têm um propósito em particular. Você sabe que o Evangelho de Mateus, ele foi escrito para os judeus. E ele foi escrito com um propósito, para defender para os judeus
que Jesus, ele é o Messias. Ele foi e ele é o rei dos judeus, o rei de Israel. Então, o Evangelho de Mateus é uma defesa, é uma resposta, é uma apologia, é uma batalha diligente para ensinar ao povo judeu, a capital intelectual da teologia do primeiro século, quem mais entendia de teologia até então, que o Senhor Jesus Cristo, ele é o rei dos judeus, ele é o Emanuel, ele é o Deus conosco. Quando nós lemos e analisamos o Evangelho de Marcos, nós percebemos que o público-alvo é diferente, as pessoas para quem Marcos escreve são outras pessoas, e o propósito de Marcos também é diferente. O Evangelho de Marcos foi escrito para os romanos. Lembra que eu falei ontem? Os romanos eram a capital intelectual do direito do primeiro século. Ninguém entendia mais de Código Civil, de Código Penal e de política do que os romanos. Dos romanos vem o Senado, dos romanos vem todo esse sistema político que nós entendemos hoje, mas evidentemente com muitas mudanças. Mas os romanos, eles eram o império que dominava na época. Para um romano, um rei ser servo, e morrer, isso era inconcebível, isso era inimaginável. Mas justamente escrevendo para o povo que dominava todo o mundo conhecido de então, o maior império que já havia até então surgido na face da terra, o Evangelho de Marcos defende para esses que Jesus é o servo sofredor. Ele veio para dar a sua vida em resgate de muitos. Esse é o Evangelho que Marcos defende, que complementa o Evangelho de Mateus. Mas se nós continuarmos então, nós chegamos no Evangelho de Lucas. E diferentemente de Mateus e diferentemente de Marcos, você sabe que Lucas escreveu para os gregos. E deixe-me dizer para você, os gregos, eles eram a capital intelectual da filosofia do primeiro século. Ninguém entendia mais de filosofia do que os gregos. Tanto que o apóstolo Paulo, introduzindo a sua carta aos Coríntios, ele diz, olha, os judeus pedem sinais, os gregos buscam sabedoria, mas a palavra da cruz é loucura para aqueles que se perdem, mas para nós que somos salvos, é poder de Deus. Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para envergonhar as sábias. Lucas está escrevendo para gregos. Os gregos entendiam de filosofia. Você lembra que o próprio apóstolo Paulo, quando ele chega em Atenas, a capital das cidades-estado grega, ele vai discursar no Areópago, e lá ele chega na presença de filósofos, e ele discursa, e ele vai lhes apresentar o Evangelho. Lucas faz isso, vai escrever para o povo grego, que Jesus Cristo, ele é o Filho do homem, ele é o homem perfeito. Os gregos tinham uma concepção dualista do mundo, ou seja, lá em cima, no Olimpo, viviam os deuses, cá embaixo, os homens. Não havia ponto de contato entre deuses e o homem. O Evangelho de Lucas escreve para os gregos, dizendo que o Deus veio até nós e ele se tornou homem perfeito. É interessante a gente perceber que esse termo, filho do homem, era o termo que Jesus se referia a si mesmo. Ele tem duas conotações. Quando Jesus falava filho do homem, ele está usando um contexto terreno. É o filho do homem no aspecto dele ser um homem integral. Ele sabe o que é ser homem, ele sabe o que é ser humano, ele sabe o que é sofrer, ele sabe o que é sentir no coração, ele tem compaixão pelas ovelhas perdidas. No Evangelho de Lucas, Jesus chora. No Evangelho de Lucas, ele tem fome, ele tem cansaço, ele tem sono. Ele é o filho do homem no aspecto de ser um homem integral, um homem perfeito. Ele não foi um semi-homem e nem foi um semideus. Ele foi o Deus homem, o filho do homem, o homem perfeito. Porque para os gregos, os deuses estão lá no Olimpo e os homens cá embaixo. Não há
como haver contato entre estes. E o Evangelho de Lucas é uma defesa, é uma resposta, é uma preservação da palavra da vida para os gregos, dizendo que Jesus é o Filho do homem, é o Deus perfeito, é o homem perfeito, é o Deus homem. Nós continuamos e chegamos no Evangelho de João, diferentemente de todos os outros 3 evangelhos. O Evangelho de João, ele não escreve agora para um grupo de pessoas em particular. Ele escreve de maneira geral para defender que Jesus, ele é o Filho de Deus. Ele é o Deus que se tornou carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E nós vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Aliás, ele começa dizendo, no princípio era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele usa um termo filosófico daquela época, mas para dizer que Jesus, ele é Deus. Ele é Deus eterno. Ele partilha da natureza divina. Ele é o Filho de Deus. E ele conclui o seu evangelho, dizendo, estes sinais que o Filho de Deus fez, estes sinais foram registrados, para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, Filho de Deus, e para que crendo, tenha vida em seu nome. João 20 e 21. Então, esses evangelhos, eles são escritos visando cada alma, cada coração, cada situação, cada pessoa, cada povo, cada grupo de pessoas, cada etnia. E nós estamos inclusos aí. Os remancenses, quem nasce em Remanso é remancense? Os remancenses estão contemplados aí. Jesus, ele é o Messias prometido do Antigo Testamento, desde a primeira profecia de Gênesis 3:15. Jesus, ele é ele é o servo sofredor. Ele veio dar sua vida em resgate de resgate de muitos, e nós inclusos. Veio para dizer para nós que Jesus, ele é o Filho do homem, ele é o homem perfeito, ele sabe o que é ser humano. E ele veio para dizer que Jesus é o Filho de Deus, o Verbo que se fez carne. E se nós avançássemos, eu passaria a manhã toda aqui, falando para vocês de Romanos, falando para vocês de Colossenses, de Gálatas, de Tessalônica, da carta de Tessalonicenses, para dizer que nós precisamos preservar a palavra da vida, para dizer que nós precisamos batalhar diligentemente pela nossa fé, para lembrar os irmãos, nada de novo, mas para lembrar os irmãos que nós precisamos responder a todo aquele que pedir razão, qual é a esperança que há em nós, irmãos? Qual é a esperança que há em nós? Mas para a gente poder fazer isso de maneira apropriada, nós precisamos também entender a defesa dessa fé para os dias de hoje. Nós precisamos, amados, analisar os dias de hoje. Nós fomos colocados no século 21. Nós fomos colocados num país de uma cultura ocidental. Nós fomos colocados num estado nordestino. Nós fomos colocados numa cidade interiorana, mas os dias que nós vivemos são dias maus. E nós precisamos remir o tempo, salvar esse tempo, porque os dias, eles são maus. Os dias que nós vivemos, eles não estão para brincadeira. Os dias que nós estamos vivendo, eles são dias que têm características particulares, que há épocas passadas, pessoas não enfrentavam tantas lutas que nós vivemos hoje. Talvez isso seja um jargão, um clichê repetir isso, mas nunca antes, na história desse mundo, nós estamos vivendo dias tão difíceis. Então eu quero chamar a sua atenção agora, para a gente poder analisar os dias que nós estamos vivendo, para poder, entendendo esses dias, fazer de maneira correta, apropriada, a defesa da fé. Responder qual é a razão que há em nós, a preservar a palavra da vida. Portanto, chama a sua atenção para cá, e eu queria que você entendesse uma primeira característica dos nossos dias. Os dias que nós vivemos, amados, são dias de sincretismo. Deixa eu explicar o que é sincretismo. A ilha de Creta era uma ilha, segundo os estudiosos dizem, era uma ilha muito boa de se viver. Era uma ilha paradisíaca.
Diz que a temperatura da ilha de Creta, o clima daquela ilha era muito bom, era muito gostoso morar lá. Não era esse clima escaldante que nós experimentamos aqui no nosso Nordeste. Diz que a água da ilha de Creta, mesmo sendo uma ilha e banhada por água salgada, mas a água que se encontrava lá era uma água agradável, era uma água doce, era uma água muito fresca, muito boa de se beber. Diz que a paisagem, a vista da ilha de Creta era uma ilha paradisíaca, era uma ilha muito bonita, era uma ilha que, se você pudesse morar lá para o restante da vida, ninguém queria sair de lá. Tanto que os moradores da ilha de Creta, sempre quando viam um grupo de estrangeiros chegar na sua ilha, eles sentiam certo medo, certas reservas de entrar em conflito com essa nação estrangeira, com esse grupo de pessoas de outras nações, de outros povos. Então eles tinham uma atitude de mesclar elementos da sua cultura com a cultura dos povos estrangeiros. Eles estavam vulneráveis, eles se sentiam vulneráveis na sua ilha, então eles não queriam guerra. A filosofia dos cretenses era uma filosofia de fazer acordos e alianças, e com isso desenvolveu-se a palavra sincretismo, igual aos moradores da ilha de Creta. O que é que eles faziam? Eles faziam mesclas culturais. Então, numa tentativa de definir sincretismo, é a fusão de elementos culturais diferentes e até às vezes antagônicos, opostos entre si, em um só elemento. Para clarear a sua mente, deixa eu tentar, me permita e me perdoe, mas me permita fazer essa ilustração através do nosso catolicismo aqui. Nosso não, do catolicismo que há aqui no nosso país. Ele é único. Nenhum outro país tem as práticas católicas que há aqui. Por quê? Porque o catolicismo que tem aqui no Brasil, ele é uma mescla, ele é uma mistura do catolicismo europeu de Portugal com misturas de elementos culturais africanos, da religião nativa dos negros africanos que vieram para cá, misturando ainda com elementos culturais e religiosos dos índios que já moravam aqui quando esses portugueses chegaram e esses negros africanos vieram. Então, o catolicismo que há aqui no Brasil, a sua prática é uma prática sincretista, é uma fusão, é uma união, é uma mistura do catolicismo europeu de Portugal com as culturas africanas e religiosas africanas, com as religiões animistas dos índios que adoravam elementos da natureza. Junta tudo isso, você tem uma nova filosofia, uma nova realidade, uma nova forma de praticar. Isso é sincretismo. Quando nós olhamos o Antigo Testamento, a gente percebe constantemente Deus dando ordem para o seu povo: não mantenham aliança com os povos pagãos. Eis que eu vou mandar vocês para a terra de Canaã, uma terra boa, uma terra que mana leite e mel, mas vocês não podem fazer aliança com os povos daquela terra. Deus constantemente exortava a nação de Israel para que eles não se envolvessem com moabitas, que eles não se envolvessem com os jebuseus, os moradores já da terra de Canaã, que eles não se envolvessem com o povo de Gileade, de Moabe, de Amon, com os filisteus, com os amalequitas. Por quê? Porque eles iam naturalmente, com o passar do tempo, unindo os seus elementos com os elementos da doutrina pagã e teriam sincretismo. Qual é a aplicação para nós, amados, nos nossos dias? Hoje nós temos muito bem definida, imagino eu, aqui também, a nossa doutrina. Nós batalhamos por essa doutrina, mas, amados, nós estamos no mundo. E esse mundo, como já tenho falado, não está para brincadeira. O Senhor Jesus Cristo, na sua oração mais extensa que nós temos registrado na Bíblia, a oração chamada sacerdotal, ele diz: Pai, eu oro, Pai, para que o Senhor não os tire do mundo, mas para que o Senhor os guarde do mal. Amados,
O evangelicalismo do Brasil hoje, ele está se tornando sincretista. Ele está unindo elementos do mundo e trazendo para dentro de si. Nós estamos flertando com o mundo. Muitas pessoas, muitos crentes estão andando de mãos dadas com o mundo, estão namorando com o mundo, estão paquerando com as coisas do mundo. E nosso coração está se tornando sincretista. Nós estamos unindo pontos do evangelho com pontos do secularismo e às vezes até do mundanismo. Alguém disse assim: pastor, eu fui procurar a igreja e eu achei a igreja no mundo. E o pastor falou: isso não tem problema, porque nós ainda estamos no mundo. Agora sabe qual é o problema? É se alguém chegar para mim e dizer: pastor, eu fui procurar o mundo e eu achei o mundo na igreja. Esse é o problema. Nós estamos no mundo, mas o mundo não deve estar em nós. A igreja ainda está no mundo, mas o mundo não pode estar na igreja. Nós não podemos negociar o inegociável. Nós não podemos transigir o que é intransigível. Nós não podemos capturar o nosso coração com as muitas seduções do mundo, para que nós não nos tornemos sincretistas, para que nós não unamos traços do evangelho com traços do mundo. Porque o próprio Senhor Jesus Cristo diz assim: vocês não podem servir a dois senhores. Porque ou você vai dedicar-se a um e você vai aborrecer ao outro. Você não pode amar a Deus e as riquezas. Nós precisamos ter cuidado com o mundo. O mundo, ele não deve estar em nós. Nós é que devemos estar no mundo, como luzeiros, preservando a palavra da vida, batalhando diligentemente pela fé. Respondendo a todo aquele que indagar: qual é a razão que há nesses crentes? Qual é a razão que há em vós? O sincretismo é a fusão de dois elementos, às vezes até conflitantes, em um só. Vocês já ouviram essa brincadeira? Tem crente que é crente Raimundo. Ele está com um pé na igreja e outro no mundo. Amados, nós não podemos ser contados entre esses. Nós estamos no mundo, mas o mundo não deve estar em nós. Alguém também falou assim: pastor, se a igreja ela for mais perseguida pelo mundo, ela vai ser mais fiel? E ele disse: não. Agora, se ela for mais fiel, ela vai ser mais perseguida pelo mundo. Porque o mundo, ele está em conflito com a igreja. O mundo, ele não se amolda às verdades de Deus. O mundo, ele jaz no maligno, e a igreja, ela está viva diante do Deus vivo. São opostos entre si. Não pode haver união da luz com as trevas, de Cristo com o maligno, do crente com o incrédulo, da igreja com o mundo. Nós precisamos lutar contra o sincretismo. São os dias que nós vivemos. A segunda característica dos dias de hoje que eu quero compartilhar com você é o pragmatismo. O que é o pragmatismo? O pragmatismo é aquela tendência dos nossos dias de raciocinar em termos da prática. Se dá certo na prática ou se não dá certo na prática. Uma rápida definição: o pragmatismo, ele está preocupado não com a verdade, mas com o que funciona. É mais ou menos assim. Os nossos pais, as gerações, duas gerações que vieram antes de nós, eles raciocinavam: isso é certo ou isso é errado? Bem, se isso for certo, eu vou fazer. Se isso for errado, eu não vou fazer. A nossa geração, pelo menos dos meus dias, a geração em que eu cresci, ela já cresceu com uma ideia diferente, com um pensamento diferente. É mais ou menos assim: isso daqui que eu vou fazer, isso dá certo? Não interessa se é certo e não interessa se é errado. O que interessa é se dá certo. Se dá certo, eu vou fazer. Se vai dar errado, eu não vou fazer. Se vai me prejudicar, eu não vou fazer. Não interessa se é certo ou se é errado em si. Mas se vai dar certo, eu faço. Se vai dar errado, eu não vou fazer. É assim que as pessoas refletem e raciocinam nos dias de hoje. Empresários raciocinam assim:
Eles transigem assim no ambiente de trabalho. Isso daqui vai dar certo? Não interessa se é certo ou se é errado. Se eticamente a decisão é certa, se moralmente a decisão é errada. O que ele quer saber é se em termos práticos isso vai dar lucro. Isso daqui vai me trazer lucro, isso daqui vai me trazer benefício, então eu vou fazer. Não interessa se ele vai puxar o tapete de alguém, não interessa se ele vai prejudicar a vida do outro, não interessa se a outra pessoa vai ficar chateada, não interessa se ele vai difamar a vida de alguém. O que interessa é se dá certo, isso é pragmatismo. E nós temos na Bíblia uma evidência que comprova isso. Vá comigo para 1 Coríntios, por favor, amado. 2 Coríntios, perdão. O apóstolo Paulo denuncia essa prática na igreja de Corinto, ou pelo menos que eles atentassem para isso. 2 Coríntios, capítulo de número 2. Veja comigo, irmãos. A segunda de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 2. A partir do verso 14. Graças, porém, a Deus, que em Cristo sempre nos conduz em triunfo. Por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Porque nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo. Tanto para nós que são salvos, como tanto nós que são salvos como nos que se perdem. Tanto nos que são salvos como nos que se perdem. Para com estes, cheiro de morte, para com aqueles, aroma de vida para a vida. Quem, porém, é suficiente para estas coisas? Porque nós não estamos, como tantos outros, mercadejando a palavra de Deus. Antes, em Cristo, é que falamos na presença de Deus, com sinceridade da parte do próprio Deus. Interessante aqui a palavra mercadejar. Paulo diz que alguns estão mercadejando a palavra de Deus. A palavra mercadejar, ela literalmente, sabe o que ela significa? É adulterar. É você pegar um produto puro e você tornar esse produto impuro. De que forma? É você pegar, por exemplo, 1 litro de vinho e você misturar 1 litro de vinho a 1 litro de água e você vender 2 litros de vinho, dizendo que é vinho puro, mas na verdade, quantos litros de vinho tem lá? Apenas 1. O outro 1 litro misturado aqui é o quê? É água. Mercadejar era a prática que se fazia no mercado de pegar vinho e colocar mais água no vinho, e você, ao invés de ter 1 litro de vinho, você tem 2 litros, mas não é vinho bom, é vinho ruim, é vinho adulterado. Deixa eu trazer um exemplo para os nossos dias, é a gasolina que a gente consome nos nossos postos de gasolina Brasil afora, que se adiciona muito mais álcool do que é para se adicionar. A gasolina não é pura, a gasolina é adulterada, isso é mercadejar, isso é desonestidade. Os dias que nós vivemos são dias de pragmatismo, em que as pessoas raciocinam em termos de prática. Isso vai dar certo ou isso vai dar errado? Isso vai me trazer benefício ou isso vai me trazer prejuízo? Eu vou lucrar em cima disso ou eu vou ter prejuízo aqui? Se eu vou ter prejuízo, não interessa se alguém vai sair prejudicado, se alguém vai sair machucado, eu não vou fazer. Se eu vou ter benefício, também não me interessa se alguém vai sair prejudicado, se alguém vai sair machucado, mas eu vou fazer. Amados, qual é a aplicação disso para nós? Tem igreja que evangeliza para arrecadar dinheiro, quando na verdade uma igreja bíblica, ela arrecada dinheiro para evangelizar, para investir em missões, para mandar missionários para Moçambique, para trazer missionários de Moçambique para estudar aqui, para sustentar os obreiros, para sustentar congregações. Uma igreja bíblica, ela junta dinheiro para evangelizar. Uma igreja pragmática, ela evangeliza, visando lucro, visando ganhar dinheiro. Nós estamos muito moldados ao dinheiro. Eu vou falar um pouco mais sobre isso à noite. Mas, amados irmãos, o dinheiro, ele é a mola mestra do coração de muitos crentes. Minha oração e o meu desejo é que isso não seja nem de perto uma realidade aqui em Remanso.
que nós não sejamos pragmáticos, que nós não negociemos o inegociável, visando lucro, visando ganhar em cima, visando ter benefício, pensando ter retorno. A desonestidade, ela solapa o coração de muitas pessoas e de crentes, inclusive. Há alguns anos atrás, um pastor chegar em uma mercearia, em uma bodega, em um supermercado e dizer assim: olha, anota aí no meu nome que no final do mês eu pago. Pastor nenhum, alguns anos atrás, tinha constrangimento de que alguém falasse: já vi que é dinheiro perdido. Porque a palavra de um homem era certa, era fiel e era verdadeira. Mas se um homem hoje chega em um estabelecimento comercial e ele diz que é pastor, para nossa infelicidade, nós somos chamados de caloteiro, nós somos chamados de ladrões, nós somos sinônimos de pragmáticos, de pessoas que visam lucro em cima da fé e da vida das pessoas. Nós precisamos concordar com o que disse um conhecido pastor no Brasil. Ele disse que as 3 classes mais desacreditadas da nossa nação, coincidentemente elas começam com a letra P. Os políticos, ninguém mais hoje, quase ninguém mais, para não ser extremista, tem fé em político. Segunda classe, que é muito corrupta, os policiais. Policial que era para ser o promotor do bem e o coibidor do mal, eles promovem o mal e eles coíbem o bem. Pois bem, a terceira classe mais desacreditada na nossa nação, além dos políticos e além dos policiais, para nossa infelicidade, são os pastores. Pastor é sinônimo de desonesto, é sinônimo de caloteiro, é sinônimo de alguém que bota conta para frente para não pagar os outros. Crentes hoje fazem compras que eles sabem que não vão pagar, fazem dívidas que eles não vão honrar. Isso é pragmatismo. Quando você toma uma decisão pensando se vai dar certo ou se vai dar errado. Talvez hoje, nos nossos dias, nós estejamos vendo o cumprimento da profecia de um grande poeta brasileiro chamado Rui Barbosa, que ele disse o seguinte: olha, haverá um tempo em que os homens vão sentir vergonha de serem honestos, porque a ordem do dia é ser desonesto. Mas eu vou muito mais além. Eu volto para as velhas escrituras, mas tão atuais e tão pertinentes como sempre foram. Verdades antigas para tensões atuais. O profeta Isaías, no capítulo 5, ele disse que os homens, chegará um momento que eles vão chamar a verdade de mentira, e eles vão chamar a mentira de verdade. Eles vão chamar a luz de trevas, e as trevas eles vão chamar de luz. Eles vão chamar o doce de amargo e o amargo de doce. Uma completa inversão de valores, visando lucro, visando a prática, visando o enriquecimento, baseado na desonestidade. Esses são os dias que nós vivemos. E nós precisamos falar para as pessoas que a fidelidade de Deus é um dos atributos que Ele compartilha e comunga conosco, em todos os seus aspectos de fidelidade. E nós precisamos, amados, batalhar diligentemente pela fé, preservar a palavra da vida e responder todo aquele que pedir qual é a razão que há nos crentes. Nós não podemos capitular com o mundo, não podemos ser sincretistas e nós não podemos ser pragmáticos. Terceira e última característica que eu quero compartilhar com os irmãos é o humanismo. E me permita explicar o que é o humanismo. O humanismo é fruto da idade moderna, é fruto dos nossos dias. O humanismo é aquela ideia de que Deus ele não é mais o centro do universo. O homem, ele é o centro de todas as coisas. O homem é o centro de tudo. E eu tenho uma evidência bíblica, que também não é dos dias de hoje, que mostram que essa realidade gera uma tendência na igreja desde os seus primórdios. Vá comigo para Tiago, capítulo 4, por favor, amados. Tiago, capítulo 4 e versículo 1. Um pouco mais da sua atenção, por favor.
Tiago, no capítulo 4, no verso de número 1, ele faz uma pergunta retórica. O que é uma pergunta retórica? Ele faz a pergunta, mas ele não dá a resposta. Por quê? Porque a resposta já está dentro da pergunta. Ela é muito fácil de se responder. Ela é autodeduzível. Ela é autorrespondível. Me perdoa e me permita esse neologismo. Tiago, capítulo 4, versículo 1. Olha o que é que ele pergunta. Ele faz duas perguntas. De onde procedem guerras e contendas que há entre vós? De onde? Senão dos prazeres que militam na vossa carne. Ele não responde. Ele continua discorrendo e ele vai falar de cobiça, ele vai falar de inveja e ele vai falar de pedir e não receber porque pede mal, porque esbanja. Mas a primeira pergunta é: de onde procedem guerras e contendas que há entre vós? Traduzindo para os nossos dias, irmãos, os conflitos que tem dentro de vocês aí. Ele está escrevendo para um grupo de igrejas judaicas. Qual é a origem dessas guerras, desses conflitos que tem aí no meio de vocês? Irmão que não fala com irmão, irmã que não cumprimenta a irmã, irmão que não conversa com o irmão, irmão que não saúda o outro com o irmão. Essas conversas, essas críticas, esses desentendimentos, essas guerras e contendas que há dentro de vocês, literalmente ele está falando de viver um estado de guerra. A palavra aqui é de um contexto militar, é de um contexto de guerra mesmo, de hostilidade. É flecha disparando para lá e flecha disparando para cá. Então ele está perguntando, de onde procedem essas guerras e essas contendas que há entre vós? Ele dá a resposta, só que ele responde de maneira a refletir, a perguntar de novo. Segunda pergunta: de onde? Senão dos prazeres que militam na vossa carne. O que Tiago está aqui denunciando, amados, é essa tendência de nós colocarmos o nosso eu como centro de todas as coisas. Isso é ser humanista, é você colocar o ser humano como centro de todas as coisas. Em outras palavras, isso é egoísmo. Em outras palavras, isso é autopromoção. É você achar que você é o centro de todas as coisas. Isso é uma luta interna. Ela não é uma luta que alguém aflige você. Ele diz que o humanismo, com as minhas palavras, que o egoísmo, a autocentralização, o colocar o eu acima de todas as coisas, é uma luta dentro da nossa alma, dentro da nossa carne, dentro da nossa constituição, no âmago do nosso coração. Isso é humanismo. Qual é a aplicação para nós, amados, nos nossos dias? Tem igrejas que o culto todo, ele é pensado, arquitetado, promovido para querer causar o bem nas pessoas. As músicas, elas são músicas emotivas, que querem fazer as pessoas chorarem. As pregações, não se prega mais Bíblia, não se tem mais uma pregação expositiva, um estudo diligente das Escrituras. As pregações em muitas igrejas se tornam humanistas. O que é que as pessoas querem ouvir? O que é que soa palatável aos ouvidos do homem moderno? Bem, então nós não vamos falar de pecado. Não se menciona pecado nas nossas igrejas, nessas igrejas. Vamos falar apenas de falhas, vamos falar apenas de faltas, de deslizes, de pequenos erros. O que é que as pessoas querem ouvir? As pessoas querem ouvir mensagens que falem sobre você ser uma pessoa melhor, sobre você ser um profissional de sucesso, sobre você ser uma pessoa cativante, e dão fórmulas, 21 passos para ser um líder de sucesso, e nada contra, porque a Bíblia também ensina sobre isso. Mas a questão é que igrejas humanistas só enfatizam isso. Elas só pregam isso. E algumas dessas igrejas estão inseridas no contexto de Tiago. Guerras e contendas e disparo de ambos os lados. E não se trata. Por quê? Porque nós queremos pessoas aqui. Nós queremos volume, nós queremos gente, nós queremos o dinheiro, nós queremos a prática, nós queremos crescer.
nós queremos ser vistos. Esses são os dias que nós somos chamados para intervir, para pregar, para preservar a palavra da vida, para batalhar diligentemente pela fé, para responder a todo aquele que pedir qual é a razão que há nos crentes. Eu quero concluir minha fala, amados, com uma ilustração. Gabriel Garcia Marques, ele foi um escritor, morreu alguns anos atrás, que ganhou na década de 80 o Prêmio Nobel de Literatura. O seu livro mais afamado foi intitulado 100 Anos de Solidão. Deixe-me dizer brevemente qual é a história desse livro. Ele conta a história de um viajante que chega em um vilarejo, chega em uma aldeia, e ele percebe que havia uma estranheza naquele lugar, naquela cidade. O que é que havia lá? Ele percebeu, depois de alguns poucos dias ali, que as pessoas daquela cidade, elas não dormiam mais. Aconteceu alguma coisa com os moradores daquela aldeia, que eles não dormiam mais. No primeiro momento, eles achavam muito bom. Por quê? Porque então nós vamos ter mais tempo para trabalhar. Nós vamos ter mais tempo para fazer todas as coisas que desejamos. A gente vai poder ganhar mais. A gente vai poder enriquecer mais. Se eu só trabalhava 8 horas, eu vou poder trabalhar 24 horas. E eu vou poder ter tempo para isso e tempo para aquilo e fazer tudo o que eu queria. Só que depois de algum tempo, visto que as pessoas não dormiam, o que no começo aparentemente era um benefício, porque eles podiam fazer tudo aquilo que eles queriam, eles tinham mais tempo útil para fazer todas as atividades, a insônia deles começou a causar um efeito colateral. Eles começaram a esquecer o nome das pessoas. Eles não sabiam mais quem era o João, quem era o Roberto, quem era o Carlos, quem era a Amanda, quem era a Roberta, quem era a Clara. Eles começaram a esquecer também o nome dos objetos. Eles não sabiam mais o que era um copo, o que era um livro, o que era uma mesa, o que era uma cadeira, o que era o vento, o que era o sol. Eles começaram a esquecer conceitos básicos da vida. Eles não sabiam mais quem era um, quem era o outro, qual era o tipo de relacionamento que havia entre eles. E aquilo começou a ser um caos naquela cidade. E aquele transeunte, aquele viajante, aquele peregrino, ele percebeu aquilo e ele quis deixar uma marca naquela cidade. Ele quis deixar uma inscrição na entrada daquela cidade, para de tal forma que todas as vezes que os moradores daquela cidade visualizassem aquela inscrição, eles lembrariam do conceito que aquele morador, daquele passageiro queria deixar ali. Eu faço agora a minha aplicação em cima, a minha adaptação. Nós estamos vivendo dias em que as pessoas estão se esquecendo de Deus. Na verdade, elas não estão se esquecendo de Deus. Elas não conhecem o Deus que nós conhecemos. Elas não servem o Deus que nós servimos. E nós estamos aqui como luzeiros no mundo para preservar a palavra da vida, para segurar firme, para manter a palavra da vida. As pessoas precisam olhar a inscrição que a Igreja Batista Regular de Remanso vai deixar nessa cidade, porque um dia nós vamos sair daqui. Nós aqui somos passageiros. Nós aqui somos peregrinos. A nossa pátria não é nessa terra, a nossa pátria é celestial. Nós vamos sair daqui. E quando nós sairmos daqui, nós precisamos deixar a inscrição para as pessoas lembrarem que de Jesus Cristo, Ele é o Messias. Ele é o Filho de Deus. Ele é o Filho do homem. Ele é o servo sofredor. É aquele que entregou a sua própria vida em resgate de muitos. Ele é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim, aquele que era, aquele que é e aquele que há de vir, o Deus Todo-Poderoso. Nós precisamos deixar uma marca nessa cidade, nessa terra, nessa nação, nesse país e nesse mundo, de quando nós sairmos daqui, a apatia
e a insônia espiritual que vai contaminar o mundo, mas que eles tenham uma inscrição dizendo Jesus Cristo é o Senhor, que eles confessem essa verdade, Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém? Que Deus abençoe a todos e a cada um de nós. Muito obrigado.